Oi, pessoal. É muito comum a gente partir de ideias verdadeiras para criar coisas falsas. Eu acredito que isso seja parte do caráter da humanidade. Infelizmente, vem acontecendo muito, principalmente nos dias que nós estamos atravessando. Quando, por exemplo, a gente pega um conceito bíblico de que o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus, a gente precisa lembrar que semelhante não significa igual. Ao mesmo tempo que alguns textos iogues, onde o homem afirma ser idêntico a Deus, na verdade o termo idêntico significa que ele se identifica com Deus e não que ele seja o próprio Deus. E a partir disso, as pessoas elas vão criando fantasias, elas vão criando uma autoimagem que não corresponde exatamente àquilo que elas verdadeiramente são, aquilo que elas devem verdadeiramente trabalhar, e desse modo elas vão se afastando do verdadeiro caminho espiritual, daquilo que elas verdadeiramente podem e devem fazer. É bastante comum que isso aconteça, muito mais do que a gente imagina. Um outro erro que acaba sendo complementar a esse é a gente pegar uma ideia que serve como para um determinado plano e querer estender essa ideia para os outros planos. Por exemplo, né, as questões ligadas à atração e etc. Né? A gente acreditando que, então, tudo o que eu faço no material, de repente, pode acontecer no espiritual, pode acontecer no astral e assim por diante. Lembrando que cada plano tem as suas diferentes regras e essas regras elas se aplicam apenas no mesmo plano. Mas a gente acaba acreditando nessas coisas e a gente acaba criando ideias, por exemplo, de que a partir do momento que tudo é mente, eu vou ficar mentalizando dinheiro, prosperidade, etc. E ele vai acabar se manifestando objetivamente e coisas desse tipo. Hoje isso daí está muito em voga. A gente percebe os cursos, tem curso de tudo, né? Apenas 8 passos, 10 passos para a gente resolver todos os nossos problemas, todas as nossas questões, para a gente se iluminar, para a gente se transformar num avatar. Isso acaba acontecendo devido a uma necessidade que a gente tem de se sentir valorizado, conforme a gente vem comentando. Mas mais do que isso, é uma visão distorcida que nós temos a respeito do termo do que seria o nosso ego verdadeiro, que a gente acaba confundindo com o ego inferior, e do que seria autoestima e amor próprio. Imaginemos que nós temos um filho, né? Eu acho que todo mundo, quem não teve filho, pelo menos já observou esse tipo de coisa, né? Quando chegar numa reunião e as pessoas vão conversando e vão contando dos prodígios dos filhos e vão dizendo assim, não é porque é meu filho, mas essa criança é uma criança especial e coisas desse tipo. É normal isso. Existe uma tendência natural dos pais supervalorizarem os filhos. Isso faz parte do nosso processo evolutivo, isso faz parte do nosso instinto mamífero. Exatamente em função disso é que a manutenção da espécie ela acontece. E aí, quando a gente tem esse filho, a gente quer dar o melhor para ele e a gente vai falar assim, não, tudo aquilo que eu não tive, eu vou dar para ele, etc. Né? Continua, eu não estou criticando isso, continua valendo isso. Né? Aí chega o momento do aniversário, aí a gente vai fazer uma festinha de princesa para a menina, ou vai fazer uma festinha de super-herói para o menino, tá? Só por exemplo. E o que vai acontecer? Naquele momento, aquela menina vai se vestir de princesa e ela vai ser o centro das atenções, ela vai ganhar presentes e, né, e vai ser o centro da festa, né? E com o menino a mesma coisa, né? O menino vai ser o super-herói que vai ser admirado por todos, vai ser recompensado. O grande problema é que a gente, como eu já disse em vídeos anteriores, a gente continua sendo interiormente uma criança e a gente acaba
compreendendo o nosso eu interno como sendo essa criança e acaba dando para ele, ou procurando para ele, esse mesmo tratamento, dessa mesma festinha, a festinha de princesa ou a festinha de super-herói. E a gente acredita que isso seja amor próprio, a gente acredita que isso seja autoestima. Então, a gente vai acabar procurando lugares, situações, ou criando condições onde a gente possa manter essa festinha o mais tempo possível. Acontece que chega um momento em que está todo mundo muito preocupado com as suas festinhas e vai acabar acontecendo o inevitável momento de apagar a velhinha, e aí vai acontecer aquilo que a gente vê em alguns vídeos por aí, que a gente dá muita risada, da criança que começa a apagar a velhinha da outra criança, e aí a coisa fica feia, né? Exatamente isso que acontece com o nosso ego. No momento em que nós percebemos que nós não somos o super-herói, que nós não somos a princesa, e exatamente no momento, porque a hora que o outro apaga a nossa velhinha, ele tira os nossos superpoderes, ele tira a nossa identidade, nossa supremacia, né, de linhagem perante o outro, e nós tomamos consciência de quem nós somos. E aí vai surgir aquilo que nós chamamos ego ferido. Quando isso acontece, a gente vê nesses exemplos, né? É normal a pessoa ela acabar se voltando contra aquela outra que a feriu, né? Aquela questão as nossas visões de mundo, polares, etc., né? Cada um de nós sempre é o certo e o outro sempre é o errado. E a partir do momento em que nós somos o bem e o outro é o mal, então nós vamos querer fazer de tudo para destruir aquela pessoa. Ou mesmo que a gente não faça, né? Quando a gente é criança, a gente vai e briga, né? Tem pessoas, adultos, que vão lá e brigam, vias de fato. Mas mesmo que a gente não faça, interiormente, a gente vai cultivando aquela mágoa, aquele rancor. A gente vai cultivando aquele desejinho de vingança, aquele desejo de que o outro seja castigado e de que o outro se arrependa daquilo que fez e coisas desse tipo. Somos todos assim. Isso vai fazer com que todos esses ressentimentos, essas mágoas, esses medos, eles acabem se acumulando dentro de nós, e a partir do momento que eles vão se acumulando dentro de nós, eles podem se transformar em doenças, eles podem se transformar em desequilíbrios, eles podem se transformar em outras questões. Ou seja, é possível até que a gente fique tão magnetizado desse tipo de sentimento, que esse tipo de sentimento faça com que a gente acabe sempre, sempre atraindo as mesmas situações semelhantes. E aí, a partir do momento em que a gente vai atraindo sempre, sempre essas mesmas situações semelhantes, a gente passa a ser vítima de nós mesmos. Mas, na verdade, a culpa sempre é do outro. E, na verdade, essa questão do ego ferido acaba sendo algo que acaba sendo muito prejudicial. E, na verdade, esse ego ferido, como a gente acabou de dizer, nada mais é do que aquela festinha de criança. Aquela festinha de criança que acabou não terminando do jeito que a criança gostaria, ou num determinado momento a festinha acabou porque ela tomou conta que ela não era tudo aquilo que ela imaginava. Nesse momento, então, a gente vai acreditar que a gente tem baixa autoestima, que as coisas não dão certo para a gente porque que a gente não é suficiente valorizado, porque o mundo não nos compreende, etc., né? Ou seja, aquela questão do pai, o pai olhando o filho novamente, né? Meu filho é super especial e, na verdade, o mundo não compreende ele. E aí o que acaba acontecendo é a gente acaba se transformando numa presa assim extremamente vulnerável para grupos religiosos ou para esses
esses grupos que existem por aí, vendendo cursos de empoderamento, vendendo cursos milagrosos, onde a partir do momento em que a gente adquire autoestima e a gente adquire o nosso amor próprio, a gente resgata tudo isso, a gente, a gente passa a ter tudo aquilo que a gente merece. Então o universo nos vai dar um amor, nos vai dar riqueza, nos vai dar beleza, nos vai dar saúde, e nós seremos felizes porque nós temos o poder de uma vez identificados com Deus, uma vez sendo o próprio Deus, nós teremos todo o universo aos nossos pés. É isso que eles acabam vendendo. Esses cursos todos aí que a gente vê por aí, né? Eles acabam prometendo isso. A partir do momento que você resolve as suas questões, o universo todo passa a ser um escravo e passa a nos servir. Aí cai novamente naquilo que eu comentei, né, da gente pegar uma regra de um plano e a gente querer passar para outro. Acontece que a gente, aqui no nosso plano, a gente tem essa ideia. A gente acredita que uma vez que a gente vai tendo autoridade, a gente vai tendo as coisas com mais facilidade. A partir quanto mais importante eu sou, então mais as coisas elas fluem para mim, eu tenho facilidade para que as coisas aconteçam. E no caso da espiritualidade, esse ser o mais importante significa ser Deus, ser idêntico a Deus, ser amigo de Deus, alguma coisa dessa maneira. E as pessoas, então, elas acabam acreditando que uma vez isso acontecendo no plano material, essa regra também acaba valendo no plano espiritual. É a questão da carteirada, sabe? A gente, você não sabe com quem está falando, né? Eu sou fulano, eu sou amigo de fulano, etc. A gente faz isso com a espiritualidade também, e muito mais do que a gente imagina. E nesse momento em que a gente cai nessa armadilha, a gente esquece do seguinte fato: a partir do momento que a gente vai evoluindo espiritualmente, a gente, as nossas escolhas, elas vão se tornando cada vez mais restritas. Porque o que acontece, né? Enquanto eu estou aqui nesse plano e manifestado, que eu não tenho consciência de nada, eu tenho o livre-arbítrio, ele está de acordo com a minha falta de consciência. Ou seja, eu preciso de experiências para poder evoluir. Então, nesse momento, me é dada a oportunidade para que eu tenha todas as experiências que eu possa ter. A partir do momento que a minha consciência vai se elevando, a questão das experiências elas vão reduzindo. Ou seja, eu já sei o que é certo, já sei o que é errado. A partir do momento que eu sei o que é certo, o que é errado, essas minhas atitudes elas vão se tornando restritas. E a partir do momento em que realmente eu estou conectado com o meu espiritual de verdade, eu praticamente não tenho escolha nenhuma. Eu sou apenas um instrumento de uma vontade muito superior à minha, e não cabe a mim ficar decidindo ou ficar mentalizando para eu ter um carro novo, para eu fazer viagens, para eu ganhar dinheiro e coisas desse tipo. Vocês percebem, né? Esses grupos, esses estudos, né? Esse tipo de coisa que a gente vê muito comumente, na verdade, onde eles tentam misturar espiritualidade com materialidade, na verdade está nos afastando cada vez mais dos verdadeiros conceitos do que seria a verdadeira espiritualidade, porque eles estão prometendo uma coisa que não é possível. Não é possível a gente ter ascensão espiritual pensando em ganhar dinheiro, pensando em se dar bem, pensando em prosperidade, pensando em reconhecimento, pensando em ser admirado, né? A gente está eternamente na festinha de criança. A gente está, ao participar desses grupos, dessas vivências, a gente está eternamente tentando manter a festinha de criança acontecendo,
E na verdade essa criança ela acaba perdendo toda a oportunidade de amadurecer. E essa criança, na verdade, ela imagina que nesses cursos ela vai ganhar empoderamento e ela não compreende que o empoderamento, na verdade, significa a gente tomar posse daquilo que a gente verdadeiramente é e não daquilo que a gente gostaria que os outros achassem que nós somos ou daquilo que a gente gostaria de ser e coisas desse tipo. O empoderamento verdadeiro, ele está relacionado com o resgate da nossa própria essência e da gente saber exatamente aquilo que a gente deve fazer, independente de nós, independente das nossas questões, independentemente daquela criancinha que quer ser o centro da festa e quer continuar brincando de princesa ou brincando de super-herói. Empoderamento, na verdade, é o momento em que nós nos conectamos com o nosso destino, nós nos conectamos com o nosso eu verdadeiro, nós nos conectamos com a nossa essência espiritual. E isso a gente só vai conseguir a partir do momento que a gente crescer, que a gente resolva sair da festinha, a gente resolva de deixar de procurar soluções miraculosas, onde a gente passe o tempo todo alimentando o nosso ego infantil e a gente resolva amadurecer, resolva tomar as nossas vidas nas nossas próprias mãos e assim por diante. Uma vez feito isso, nós estaremos dando para nós o melhor de nós. Dentro dessa questão do amor próprio, do ego ferido, é muito importante, volto a dizer, a gente acabar agindo novamente com aquela criancinha, de modo a que aquela criança ela tenha a autoestima dela infantil novamente alimentada. Isso vai fazendo com que aquelas questões todas que a gente comentou, né, daquelas mágoas e daquela negatividade que ela acaba alimentando todas as vezes que ela é contrariada, isso acaba sendo, de certo modo, valorizado, né? E assim, não, você tem razão, você precisa reagir, você precisa mostrar quem você realmente é, para que as pessoas vejam quem você realmente é, né? E chamam isso de amor próprio, quando na verdade não é. Porque a partir do momento que a gente está alimentando uma situação que nos fere, que contraria a nossa essência, que contrarie o nosso equilíbrio, que possa trazer alguma coisa que nos faça mal, né? Que acaba depois somatizando doenças, acaba somatizando problemas, tudo aquilo que a gente acabou de dizer, na verdade isso não é amor próprio. Amor próprio, que amor é esse que, na verdade, ele acaba prejudicando, ele acaba alimentando algo que não deve ser alimentado? Amor próprio é quando a gente se ama incondicionalmente. Independentemente da gente ser princesa, independentemente da gente ser super-herói, a gente se ama por aquilo que a gente verdadeiramente é. E a partir do momento que a gente se ama por aquilo que a gente verdadeiramente é, a gente não precisa ficar provando isso para os outros, não precisa ficar mostrando isso para os outros, a gente não precisa ficar clamando aos quatro ventos que nós somos isso, nós somos aquilo, né? Uma vez que a gente faz isso, a gente cai de volta na festinha. E a gente precisa compreender que o amor próprio é uma coisa silenciosa, é uma coisa que a gente conquista com a gente mesmo, a partir do momento em que nós estamos nos conectados naquela questão da verdade que a gente falou em vídeos anteriores. Estamos conectados com a nossa verdade, com a nossa essência, com os nossos princípios. Sabe? E a nossa verdade, a nossa essência, os nossos princípios, elas são nossas. As outras pessoas vão ter a própria verdade, a própria essência, o próprio princípio. E, portanto, não cabe ficar debatendo, ficar tentando impor o de uma pessoa para outra pessoa. Não cabe nada disso.
né? Quando a gente começa a fazer isso, a gente está fazendo que nem aquela criança que vai querer soprar a velhinha do outro. E, na verdade, essa visão da nossa verdade, dos nossos princípios, a gente precisa entender que é o grande tesouro que nós temos e que a gente compartilha através de atos, a gente compartilha através de uma boa palavra, através da melhor maneira que a gente achar, né? Um gesto de afeto e coisas desse tipo, ajudando o outro, procurando orientar, procurando apontar caminhos. Né? E no momento que a gente se conecta com esses valores mais altruísticos, a gente vai alimentando mais essa verdade, e conforme a gente vai alimentando mais essa verdade, a gente vai se libertando dessa casca da criança, da festinha infantil, e a gente vai verdadeiramente crescendo, a gente vai construindo um caminho mais verdadeiro e um caminho mais maduro espiritualmente. Caso contrário, a gente vai estar sempre repetindo aquelas mesmas questões, né, que acabam nos obrigando a rever sempre as mesmas experiências. Por quê? Né? Porque existem coisas a serem resgatadas lá e a gente precisa entender. Volto quando a gente imagina que espiritualidade ela vai nos trazer poderes, vai nos trazer privilégio, vai nos trazer nobreza, vai nos trazer, né, superpoderes, a gente está partindo para o caminho errado. E quando a gente pensa que a gente vai adquirir isso num plano e ele vai se manifestar num outro plano, a gente está redondamente enganado, porque, como eu já disse, as leis elas são diferentes para cada plano e não tem como a gente pegar a lei de um plano e fazer com que ela interfira no outro. A gente corre esse erro. Então, a gente percebe que está cheio de armadilhas desse tipo nas redes sociais, né, nas propagandas por aí, falando assim, ó, adquira isso, resgate sua autoestima, resgate seu poder pessoal, e aí você vai conseguir isso, aquilo e outro, né? Quando não é verdade. Autoestima, poder espiritual, coisas desse tipo, é fórum íntimo, é alguma coisa que a gente adquire para a gente mesmo e não é para mostrar para ninguém. E é alguma coisa que a gente adquire porque a gente tem a necessidade de se conectar com aquela essência verdadeira e não porque a gente esteja precisando de dinheiro, esteja precisando de promoção, esteja precisando de destaque e coisas desse tipo. Assim sendo, esse tema do ego ferido, o amor próprio, eu acredito que ele acaba sendo bem ilustrado dessa maneira. Quando a gente fala desse ego ferido, a gente está se referindo à a criancinha que vem a outra e apaga a velhinha do bolo dela. E quando a gente fala em amor próprio, a gente está falando a respeito daquilo que a gente deve alimentar de positivo, né? Pegando o amor como um sentimento ligado aos planos espirituais, etc. E nos tratando de maneira mais amorosa, mais incondicional, e de modo que a gente tenha a capacidade de ter o melhor para nós. Esse melhor para nós não se transmite em bens materiais ou em reconhecimento, mas sim que a gente obtenha a paz, a saúde e a felicidade. Esse tema foi a Renata que pediu que eu desenvolvesse e eu espero que ela tenha gostado, eu espero que vocês tenham gostado e era isso que eu tinha para dizer hoje. É bastante polêmica essa questão, mas eu acredito que talvez eu tenha conseguido transmitir alguma coisa para vocês a respeito do que eu penso. Tá bom, pessoal? É isso aí. Até mais.